Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Outro sinal da nossa aula, vamos começar, isso mesmo. Eu sou Viviane, a professora de vocês, aqui no componente Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos pelo Centro de Mídias. Sejam todos bem-vindos. Olha, eu quero já confessar a vocês que eu estou amando esse componente. A gente está fazendo um estudo aqui de fenômenos naturais, fenômenos físicos e associando o comportamento, né, de algumas grandezas físicas ao comportamentos de grandezas do mercado financeiro, as finanças, né? A gente já fez uma variedade de exercícios aqui, pensando sempre no mesmo percurso, né? A gente estabelece duas grandezas, a gente testa por uma tabela se essas duas grandezas seguem um comportamento, um padrão, né? Ao longo do tempo. E se isso acontecer, a gente consegue escrever na forma de gráfico também, né? Duas grandezas a gente consegue representar graficamente no plano cartesiano e também a gente consegue escrever na forma de expressão algébrica. Na aula passada a gente falou sobre o jogo de golfe, né? A gente falou que um carinha estava dando uma tacada, ele saía da posição 0, deu uma primeira tacada, parou na posição 2, né? E depois a gente viu que mudou o movimento aí, o movimento retilíneo uniforme. A gente estava querendo associar a posição da bolinha com o tempo, né? Para ver se essa bolinha chegava no buraco. Em aulas anteriores também a gente falou de lucro, né? Em relação ao mês, a gente tinha uma empresa que tinha uma previsão de lucro no primeiro trimestre e a gente estudou esse comportamento. Depois a gente viu a previsão de lucro no segundo trimestre, a gente também fez essa previsão do que pode acontecer, por exemplo, no mês de agosto. Essas coisas acontecem porque a gente consegue estabelecer um padrão. Tanto esses padrões aparecem nos fenômenos naturais, quando a gente estuda o movimento retilíneo uniforme, ele tem uma característica específica, a velocidade é sempre constante, né? Então anda-se distâncias iguais, tempos iguais, né? Então lá no lucro, né? O lucro é sempre igual com o passar do tempo, né? Ele aumenta igualmente ou ele reduz igualmente. A gente fez exercício também no táxi, né? Você paga um valor para entrar no táxi e depois a cada quilômetro que passa a gente vai aumentando o preço. Então, a distância percorrida é proporcional, segue um padrão ao valor pago. Então, a gente já fez todas essas brincadeiras, né? Sempre pensando na forma de tabela para a gente estudar qual é o padrão. Depois, a gente generaliza passando por um gráfico e por uma expressão algébrica. E a gente concluiu que as expressões aí, elas têm duas variáveis, né? Uma dependendo da outra, isso determina função. Função na matemática, né, quando uma letra, uma variável, uma grandeza, ela varia em função de uma que você estabelece, né? Então, se você dá o preço de um quilômetro que ele anda, então o preço, ele é função do quilômetro, da quilometragem rodada, tá bom? Se a distância percorrida, ela é em função do tempo, né? Quanto mais tempo você anda, mais distância você anda, então o espaço é uma função do tempo. Então, a gente estuda esses comportamentos. Hoje, na nossa última aula de desenvolvimento, eu vou apresentar para vocês mais um estudo aí de comportamento, de gráfico para a gente estudar, para a gente generalizar aí, a partir daí de um gráfico de custo, valor de vendas e tudo mais, tá bom? O nosso diretor está colocando para vocês a telinha o slide de apresentação. Olha lá, nós estamos na nossa última aula de desenvolvimento. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a sistematização. Na sistematização, a gente vai rever todas essas coisas e fazer um relatório científico, tá bom? Então, não percam. Lembrando que a gente tem 2 aulas semanais. A gente já fez uma, essa é a nossa segunda aula da semana. Normalmente, eu gravo aqui às quintas-feiras. Então, ao final da quinta-feira, lá na sexta-feira, vocês já têm essas 2 aulas aí para vocês no YouTube. Então, vamos lá. Habilidade para você, professor que nos acompanha, são essas 2 aí, das Ciências da Natureza, 101 e a 301, todas elas relacionadas aí ao estudo do movimento, tá bom? Então, olha lá, nosso objeto de estudos aqui na física, aqui na ciência natural, é a cinemática. A cinemática está relacionada ao movimento, enquanto que na parte de matemática, lembrando que o nosso aprofundamento é matemática conectada, né? E são as funções de primeiro grau. As funções de primeiro grau, aqui pra gente, ela tem 2 variáveis, lá na matemática a gente chama de y e x, mas aqui a gente pode chamar de quaisquer 2 letras, velocidade e tempo, espaço e tempo. A gente viu
lucro e tempo, né? A gente viu quilômetro e preço, não importa, tá? A gente lá na matemática chama de x e y, porque a gente tem que escolher uma letra. Mas aqui, ó, a gente já sabe que na ciência, nos estudos financeiros, não importa a letra que a gente chama, desde que a gente determine, né, ao começar o estudo, a gente já diga de que letra a gente vai chamar. O nosso objetivo é aprofundar aí essas habilidades relacionadas à interpretação de gráfico. Então vamos começar com uma situação que eu trouxe para vocês. Eu criei esse problema aqui, então sobre uma função de lucro, de venda, e aí eu quero que a gente chegue a uma conclusão final sobre prejuízo aí quando a gente trata de uma empresa de vendas, tá bom? Então olha lá na telinha para vocês essa problematização aí. Eu coloquei assim, interprete, não vai aparecer uma pergunta inicial, mas só de olhar para essa situação você tem que ter uma intuição, você é estudante aqui da matemática, você é estudante aí das ciências. Então, quando você olha uma expressão, né, uma expressão algébrica, você já tem que tirar algumas conclusões. É essa a ideia que a gente tem aqui, tá bom? Então, olha lá. Uma fábrica produz e vende camisetas para o mercado de varejo. O custo da produção mensal dessas camisetas é dado pela essa função aí. C de x igual a 6.000 mais 14x, em que x é o número de camisetas. Então, ele já está dizendo uma das grandezas, uma das variáveis. Ele diz que o x é o número de camisetas produzidas por mês. Então, o custo vai ser o C, tá bom? Então, nós temos aí duas variáveis. Aqui para mim na câmera 3, ó, com duas variáveis eu quero que você já pense. Eu tenho um relacionamento de duas variáveis, eu posso construir tabela, eu posso construir um gráfico, tá certo? E deve existir, né, só de olhar para a expressão, nós estamos vendo que são duas letras de primeiro grau, só de olhar para a expressão eu tenho que já visualizar um gráfico que significa uma reta e que existe provavelmente um padrão entre essas duas grandezas, tá bom? Então, isso você tem que ter intuitivamente. Não importa quais são essas grandezas, tá certo? Apareceram duas grandezas e a expressão algébrica, ela não tem quadrados, cúbicos, nada disso, só tem duas grandezas e todo mundo de primeiro grau, você já tem que entender que dá para fazer uma reta e dá para fazer um gráfico e o gráfico é sempre uma reta. Tá bom? Então, olha lá. Então, eu olho para isso aqui e já enxergo um gráfico. Eu tenho duas grandezas, uma é a camiseta e o outro é o custo. E aí, parte de um valor inicial. Lembra nos exercícios anteriores em que a gente fazia assim, ó, lá na atacada, né? A bolinha saía da posição 2 e depois ia variando a velocidade, né? O táxi, ele já cobrava um valor só para entrar no táxi e depois ele ia cobrando um acréscimo. Aqui também, olha lá. O custo, quando eu olho para isso, eu já tenho que ver, ó, que essa empresa tem um custo fixo de 6.000. Quer dizer que não depende do quanto de camiseta ele vai vender. Ele já tem que gastar, né, na sua empresa ali, na sua fábrica, 6.000 reais. Provavelmente esses custos aí, vocês podem inclusive colocar aí no diário de bordo de vocês, está relacionado aí à mão de obra, né? A tanto de funcionários, aluguel, luz, essas coisas, tá bom? Então você tem um custo fixo que você tem que arcar e você tem mais um acréscimo aí no custo, ó, que está dizendo assim, 14x. O que significa isso? X é o número de camisetas, não é? Então, cada camiseta vai custar 14 reais, é isso que quer dizer, tá bom? Então, olhando para a expressão, você tem que ter essa interpretação. Olha lá, interprete, tá bom? Então, se você, estudante, quiser já escrever, ó, você pode dizer o seguinte, né? Esta fábrica já começa com um custo fixo de 6.000 e cada camiseta vai custar 14 reais. Se você aumentar mais, né? É um acréscimo além do valor fixo que ele tem. Então, uma camiseta custa 14, duas camisetas o dobro disso, né? 3 camisetas o triplo disso e assim vai. Então, o custo dele vai depender. Obviamente, né? Porque camiseta tem tecido, não é isso? Tem coisas, algumas coisas que você tem que comprar para produzir uma camiseta. Então, este é o custo para ele produzir a camiseta, tá bom? Então, continuando, ó, o primeiro passo que a gente faz, é óbvio que eu disse tudo isso para você porque eu sou experiente, né? Já estudei muito. Eu estou há alguns anos aí na frente de você, estudante, mas você está começando os seus estudos agora. Então, eu quero que você coloque isso aí nos seus estudos e faça esse exercício. Olhou uma expressão algébrica, já vai tentando
entender, mesmo que não tenha uma pergunta. E se você tem essa dificuldade de entendimento, nós vamos fazer esse procedimento. Primeiro passo, a gente tenta construir uma tabela para ver o que significa. Nessa tabela tem que ter as duas variáveis, né? Então, olha lá. O que representa essa expressão? Olha lá. Nós temos essas variáveis, ó. C vai ser o custo, né? E o número de camisetas vai ser o X. Então, a primeira coisa é você ver que tem duas variáveis. Tem duas variáveis, a gente faz tabela e a gente faz gráfico, tá bom? Então, o custo inicial é R$6.000. Isso já foi dado na sua expressão algébrica. Quando o número está sozinho na sua expressão algébrica, quer dizer que ele é independente. Ele não depende do número de camisetas, né? Que nem a posição inicial lá da bolinha, quando eu estava jogando, jogando golfe, a segunda tacada, a bolinha parou na posição 2. Não importa se ele vai dar outra tacada ou não, ele está na posição 2, tá certo? É independente. A gente chama de independente porque não tem nenhuma letra grudada nele. Tá? Então, continuando, olha lá. Então, o custo fixo é R$6.000. Então, existe uma relação entre o custo e o número de camisetas. Quando você divide o custo pelo número de camisetas, né, você vai encontrar aí R$14. É isso que significa. Lembra que lá no movimento, quando a gente estudou o movimento, quando você faz o espaço pelo tempo, a fórmula não era assim, ó, espaço igual, sei lá, posição 2, mais a velocidade vezes o tempo. Essa velocidade aqui, ó, não é o espaço pelo tempo. Então, quando você fizer o custo pela variável, você vai encontrar esse valor aqui, tá bom? Esse é o padrãozinho que a gente encontra aí fazendo uma tabela, olha lá, ó, a representação inicial por meio de uma tabela. Então, o número de camisetas e o custo são as duas variáveis. Então, se você não vender nenhuma camiseta, se você não produzir nenhuma camiseta, você vai pagar 6.000. Eu coloquei aqui valores de 100, 200, que se a gente está falando de uma fábrica, não faz sentido, então, a gente falar de uma camiseta, duas camisetas, né? E também eu pensei que o custo começa em 6.000, então eu vou tentar fazer aqui uma variação, fazendo um estudo de 100 em 100, o número de camisetas. Vocês poderiam ter escolhido, por exemplo, de 1.000 em 1.000, tá bom? Então, olha lá, ó. Para produzir 100 camisetas, o que vai acontecer, ó? Se cada camiseta, né, custa R$14, então o que eu faço? Vai 6.000 é o valor inicial, 14 vezes 100. Então, olha lá, onde tem X, você põe um número de camisetas, né? Você tem um valor. Se você variar o número de camisetas para 200, ó, você tem 6.000, que é o custo fixo, mais 14 vezes o total de camiseta. É o custo variável que a gente chama, né? Então, veja que você consegue estabelecer, por meio de uma tabela, uma relação entre essas duas variáveis. Lembrando que isso aqui poderia ser espaço e tempo, preço e quilômetro, tá certo? Duas variáveis você consegue fazer isso. É esta a nossa proposta desse componente, fenômenos físicos, né? Fenômenos naturais e interpretação de gráficos. Dadas duas grandezas, seja no fenômeno natural ou qualquer outra situação, primeiro você faz uma tabela, descobre o padrão, faz um gráfico que vai ser sempre igual, né? E depois você faz uma generalização usando uma expressão algébrica, tá bom? Continuando, então, olha lá. Dado uma tabela, a gente consegue fazer um gráfico. Quem serão os eixos do nosso gráfico? Ó, uma vai ser o custo, né, em reais, e o outro eixo vai ser o número de camisetas. Veja que aqui, pessoal, eu coloco o custo na vertical. O custo depende, lembra que a gente coloca assim, ó, entre parênteses, significa que o custo depende do X, que neste caso é das camisetas, né, do número de camisetas. Então, quem depende fica no vertical, tá bom? Lá no estudo do movimento, o espaço depende do tempo, não é isso? Dependendo de onde do tempo que passar, ele está numa posição. Então, o espaço vem na vertical e o tempo vem na horizontal. Aqui também é a mesma coisa. Lá no caso do táxi, o preço pela quilometragem. Então, o preço depende da quilometragem. Então, a variável que é dependente, ela fica aqui na vertical, tá? E aí ele fala o seguinte, como eu ponho o gráfico? Olha lá, na posição 0, 6.000. Então, começa aqui o primeiro pontinho. Eu coloquei essas bolas aí, mas é só um pontinho, tá? Essas bolinhas eu coloquei para vocês visualizarem melhor, tá? Mas é só um pontinho. Bom, quando eu produzir 100 camisetas, então olha lá,
sempre primeira multiplicação. 14 vezes 100 dá 1.400, mais 6.000, eu vou ter lá 7.400 se você produzir 100 camisetas. Então, lápis em cima do 100, sobe ali até o 7.400, você tem mais um ponto, né? Se você vender, vender não, né? Se você produzir 200 camisetas, sendo que cada camiseta custa 14, primeira multiplicação, né? 14 vezes 200 vai dar 2.800. Mas você já tem um custo inicial de 6.000. Então, para produzir 200 camisetas, essa empresa vai gastar, né? Vai custar para sua empresa 8.800. Então, repare, pessoal, ó, que quando você fizer a variação, a gente viu isso nas aulas anteriores, sempre que você variar aqui, ó, o vertical com o horizontal, você vai ter sempre um valor igual. Se você fizer, por exemplo, 7.400 menos 6.000, você vai ter 1.400 dividido por 100, vai dar 14. Se você variar, por exemplo, ó, 8.800, né, para 7.400, de novo você vai ter 14.000. E aí de 100 para 200 variou 100. Quando você dividir, vai sempre dar 14. Significa que a variação vertical da aula anterior, dividido pela variação horizontal, é sempre igual. E na expressão algébrica, esse valor é fixo. Como lá no espaço e tempo, esse valor é a velocidade. Dividindo a distância, qualquer variação vertical da distância, pelo tempo, você vai achar sempre a velocidade, tá bom? É isso que determina e é por isso que a gente consegue estudar. Por isso que a gente consegue fazer uma previsão, a gente consegue fazer uma tabela, fazer uma expressão e fazer o gráfico. Lembrando que o gráfico mostra para a gente também, assim como a expressão algébrica, todas as possibilidades. Eu escolho algumas, né? Eu posso escolher, por exemplo, na produção de 100 camisetas, né? Mas eu poderia ter escolhido 50, 10 camisetas, uma camiseta. Então, sempre que você escolher, você vai achar uma resposta. Então, o gráfico mostra para a gente todas as possibilidades. A gente faz algumas porque a gente representa. Por isso que eu escrevo sempre esboçar o gráfico, é mostrar mais ou menos como ele fica, tá bom? Esse é o estudo que vocês têm que fazer. Não se esqueça, pessoal, aí de escrever essas coisas aí no seu diário de bordo, tá? Continuando aqui, vamos ver o que mais que eu trouxe para vocês. Eu quero saber então, olha lá, se fosse para você produzir 1.460 camisetas. Então, qual seria o custo, quanto essa empresa, essa fábrica gastaria para produzir tudo isso de camiseta? Será que eu precisaria fazer a tabela e ficar estudando o gráfico? Não, né? Quando a gente tem um valor muito alto, uma coisa muito futura, né? Fazer previsão, a gente usa a função, a expressão algébrica. Aí a importância desses estudos. A gente consegue fazer previsões futuras. Então, uma empresa está produzindo, ela faz um estudo para até 200 camisetas, mas ela saberia, então, quanto custaria fazer 1.460. Como que a gente faz isso? Usando a expressão. Vai lá no X, o X não é o número de camisetas, ele está dando o valor do X. Então, troca o X por 1.460 e resolve a expressão. Olha como eu fiz, ó. Aqui, deixa eu trocar a cor aqui da caneta. Aqui no X, ó, eu troquei pelo valor que eu quero, ó. Lembrando que X é o número de camisetas. Vim aqui e coloquei o valor. Lembrando que quando tem o número 1 em uma letra, é uma multiplicação, né? Então, eu fiz essa conta aí, ó. Troquei o X por 1.460, né? Só fiz esta mudança aqui. Lembrando que primeiro a gente multiplica, não é isso? Então, 14 vezes 1.460 vai dar 20.440. Vocês podem usar uma calculadora para se certificar. E o resultado disso, ó, isso é o custo variável, que é o que depende do número de camisetas. Mais o custo fixo, custo de mão de obra, de aluguel, né, de água, de luz, o que for. Então, eu tenho um total aí de custo de R$ 26.240. Este é o custo para se produzir 1.460 camisetas. Repare que não daria para você ficar fazendo isso em tabela. Você ia precisar de uma tabela muito grande. Então, a gente começa na tabela, vê o comportamento, passa ali para uma expressão algébrica para prever o futuro.
tá bom? E o gráfico mostra os percursos aí, né? Para uma, para duas camisetas, né? Por 3, para 15, né? Para quantidades qualquer que você achar, tá bom? Mesma coisa, a gente faz esse estudo aí, se a gente pensar no movimento, né? Do espaço e o tempo. Eu tô querendo, dou uma expressão algébrica que fala de quilômetro em hora, mas você consegue saber qual é a posição do móvel quando ele tiver andado meia hora, 20 minutos, 15 segundos, sei lá. Tá certo? É só fazer usando as unidades de medidas adequadas, substituição na expressão algébrica, tá certo? É um ganho muito importante aí nos nossos estudos, quando a gente consegue fazer a generalização. Então, outro conceito que eu quero apresentar para vocês, vou apagar aqui, vamos ver o que mais eu trouxe para vocês, ó. Se cada camiseta, esse é um novo conceito, ó. Se cada camiseta é vendida, agora eu tô falando de venda e não de custo, né? Por R$ 54,00, como podemos representar algebricamente? Quando aparece essa pergunta algebricamente, a gente quer saber a expressão. Então, lá, cada camiseta custava R$ 14,00, né? Aqui ele está dizendo que eu pego essa camiseta que me custa, eu sou a fábrica, essa camiseta me custa R$ 14,00. Eu vou vender por R$ 54,00, tá certo? Cada camiseta. Então, olha, como podemos representar a relação. Anotem aí no seu caderninho, relação quer dizer razão, tá certo? Divisão, tá? Você pode até escrever isso. Então, a relação entre o valor da venda e o número de camisetas. Então, como que eu represento essa relação? Se você chamar o valor de venda de V, pelo número de camisetas que já foi dado por X, ó, a relação você pode representar isso. A divisão, né? Das vendas pelo número de camisetas. E isso aqui tem que ser R$ 54,00, né? É o que ele está dizendo, ó. R$ 54,00 cada camiseta, por uma camiseta. Então, essa é a nossa representação de relação. Eu vou escrever melhor aqui para vocês, ó. Quando ele fala algebricamente, ele está pedindo que você troque esses nomes por alguma letra. Então, a venda pelo número de camisetas tem que ser igual a 54. Normalmente, a gente não escreve fração deixando letra aqui embaixo. Então, um X que está multiplicando, ó, o número de camisetas que está multiplicando, que está dividindo, desculpe, eu vou passar multiplicando. Então, esta é a expressão algébrica. E você pode, inclusive, testar, olha lá. Se você trocar o X, né, a camiseta, por 1 vezes 54, então R$ 54,00 que você vai ter de venda. Se você trocar o X por 2, né, então vai ser o dobro de 54, essa vai ser o valor da sua venda. Então, cada vez que você muda o valor do X, aumentando, a venda também vai aumentar, tá bom? Eu vou subir aqui uma resposta para vocês, como eu coloquei bonitinho aí. Então, primeira coisa, você estabelece quais são as variáveis, né? Venda e número de camisetas. E a relação quer dizer a divisão, né? A fração. E ele dá esse dado aí para vocês na leitura, ó, R$ 54,00 cada camiseta. E aí o X que está dividindo, eu passei para o outro lado multiplicando, chegando nessa expressão algébrica. Eu costumo colocar esse entre parênteses porque eu quero dizer que a venda, pessoal, ó, depende, essa linguagem matemática significa que a venda depende, né, do número de camisetas, né? O valor de venda, quanto você vai receber, a gente chama também de receita, vai depender do número de camisetas, né? Se eu vender eu tenho um preço de uma venda. Se eu vender 2, eu tenho outro preço e assim vai. Bom, como a gente tem duas grandezas relacionadas, a gente pode também representar graficamente. Olha lá, como que eu vou representar tanto em tabela quanto em gráfico? Olha lá, se uma grandeza... De novo, a gente vai pensar como é fábrica, a gente vai pensar em valores um pouco mais altos, eu estou pensando de 100 em 100. Então, uma camiseta custa 54, então 100 camisetas vai ficar 54 vezes 100, né? 200 camisetas, 54 vezes 200. Então, a gente percebe que tem uma relação. Se tem uma relação, a gente consegue fazer gráfico, olha lá. Este gráfico aqui ficou um pouco desajustado, mas na verdade ele começa aqui, tá bom, pessoal? Dei uma arrumada aqui, quando aparece a animação ele saiu do lugar. Então ele começa aqui, ó, 0 camisetas, você tem 0 de vendas. Olha aqui, é este ponto aqui.
Quando você vender 100 camisetas, 100 vezes 54, você vai ter 5.400. Se você vender 200 camisetas, ó, 200 vezes 54, 10.800. Então, tá aqui o preço, o gráfico de vendas, tá certo? Então, numa empresa, numa fábrica, é interessante você fazer esse estudo das suas finanças, né? O contador, as pessoas que trabalham no setor administrativo, eles fazem essa previsão, né? Eu quero lançar um produto no mercado, então eu preciso saber quanto eu vou gastar nesse produto para eu estabelecer meu preço de venda. E aí, eu tenho que fazer uma quantidade mínima para que eu passe a ter lucro. Então, lembra que lá na primeira aula a gente falou de lucro? Eu vou dizer para você agora o que é o lucro e o que é prejuízo quando a gente fala matematicamente disso, tá bom? Lembrando que a gente está aqui na matemática conectada e a nossa unidade a nossa unidade curricular, ela trata de finanças, né, de matemática financeira. Então, olha aqui, ó. Se eu colocar esses dois gráficos que eu construí hoje numa mesma tabela, olha lá, o gráfico do custo, a gente fez inicialmente essa retinha, né? Você, estudante, pode fazer na mesma folha. E o gráfico de venda deu essa. Então, dê uma olhada para esse gráfico. Veja, o gráfico de venda, ele está mais inclinado do que o gráfico de custo. Quer dizer que o custo ele está crescendo e a venda está crescendo também, mas um cresce muito mais rapidamente, né? Veja que o custo é R$14 por camiseta, enquanto que a venda é 54. Isso aparece aqui no nosso desenho, né? A relação entre as grandezas, né? Venda por número de camisetas é 54, enquanto a relação de custo por camiseta é 14. Então, esta representação, essa relação é chamada de inclinação. Olha lá, esse gráfico da venda é mais inclinado, ele aumenta rapidamente, enquanto que o custo vai mais devagar. Se a gente coloca no mesmo lugar, existe um momento em que o lucro e o gasto, o lucro e a venda, eles se encontram. Olha esse ponto aqui, ó, que eu vou até fazer um X, né? Esse ponto é importante, ele tem um significado. Olha o que eu escrevi para vocês, ó. Repare que graficamente a reta de venda, ela aumenta mais rapidamente por causa dessa grandeza aí, né? Essa variação. Uma é 54 e a outra é 14. Ó, até um certo número de camisetas, a reta do custo é superior, ou seja, ela está em cima da reta verde, ó. Até esse ponto aqui, que eu ainda não sei quem é, o custo ele é maior que a venda. Isso a gente vê no gráfico, tá? Isso significa prejuízo. O que é o prejuízo? É quando você está produzindo e você não está vendendo o suficiente para pagar o que você está gastando. Custo quer dizer gasto, né? E aqui neste gráfico ele está dizendo, ó, veja, se você fizer apenas 100 camiseta, a sua venda vai dar 5.400, mas o custo vai dar 6.000, quer dizer, você está pagando para trabalhar, né? Isso a gente enxerga aqui no gráfico, tá certo? Então, existe um momento que é um valor mínimo que você tem que produzir para você começar a ter lucro. O que vai ser o lucro? Quando o gráfico da venda fica em cima do gráfico do custo, ele é superior, tá? Eu escrevo isso para você, ó. Para se obter lucro, é necessário que a venda seja superior, nesse caso aí, que o custo, tá bom? E este ponto é a intersecção. Vamos achar quem é este número. Como que a gente representa algebricamente, ó? A gente vai falar que a função de venda, que era 54x, tem que ser maior que a função do custo. A gente fez lá no custo, né? A função do custo era 6.000 mais 14x. A gente tem que resolver isso, né? Então, olha lá, eu vou subir a resposta que o nosso tempo está acabando. Então, para que a gente... Este é o ponto, ó, em que o número de camisetas, ele fica igual. Então, se você vender até esse número de camisetas aqui, x, você não vai ter nem lucro nem prejuízo, é 0 a 0, tá? Mas a partir desse ponto aí, a venda é maior, o gráfico verde fica maior. Algebricamente, a gente resolve essa equação. Olha lá, onde está o 14 passa para o outro lado, vem menos 14, né? 54 menos 14, 40. E o 40 que está multiplicando passa dividindo. E eu percebo, ó, que para se obter lucro, para que a venda seja maior que o custo, o gráfico aí, ele diz que você tem que vender
pelo menos 150 camisetas. Até 150 camisetas fica pau a pau. Você não tem lucro nem prejuízo, que é este ponto aqui, tá bom? E esta é a nossa aula de hoje, a nossa interpretação. Eu vou deixar para vocês aí uma atividade, ó. Mantenha o seu diário atualizado e você pode fazer esse mesmo estudo pensando em movimento também. Olha lá. Eu tenho dois gráficos aqui, um gráfico verde e um gráfico vermelho, um carro verde e um carro vermelho, né? E aí eu tenho essa situação. Um carro vermelho parte da posição 50 e anda com uma certa velocidade, né? Que eu disse aqui, ó, a velocidade de 60. E o outro gráfico parte da posição 0, mas anda com uma velocidade maior, 80. Em algum momento, os dois vão se encontrar. Eu quero saber quem é este momento, qual é este tempo. Tá bom? Você tem que fazer o mesmo estudo aí que eu fiz para o gráfico de lucro e de venda. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Semana que vem nós vamos começar a nossa sistematização. Preparem-se, a gente vai fazer então o nosso relatório científico, tá bom? Um abraço e muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima.